Olá, bom dia, nós estamos no ar e te convidamos a ficar com a gente. Sim, bom dia para você, fique com a gente, sejam bem-vindos ao TN1. E a gente começa analisando uma carta. A carta está no elevador de um prédio e pede a compreensão de usuários de maconha. O cheiro está incomodando muito e a sugestão é que o usuário compre bom ar no supermercado e mantenha janelas e portas bem fechadinhas para evitar que a fumaça se espalhe. Gentilmente, o comunicado pede a compreensão também de usuários de cocaína que também não estão pensando na vizinhança, jogando pinos no vaso e entupindo a rede de esgoto. A situação é curiosa, chamou a atenção de quem mora no edifício, ganhou as redes sociais e o assunto também aqui no TN1, Ingrid. É claro, né, George? E agora a gente chama o Felipe Chicarino, que traz também destaque pra gente. Bom dia, Felipe. Já sei que tem arrombamento na área. É isso mesmo? Pois é, né, Ingrid? Bom dia para você, bom dia, George, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1. Pois é, mais uma vez vamos falar de insegurança, de arrombamento, de furto de casas e comércios no bairro Itapuã, em Vila Velha. Semana passada a gente já falou sobre isso, já falamos e hoje mais uma vez. E o fato que nós vamos mostrar no jornal de hoje é meio que inusitado, né? Porque o arrombamento e o furto aconteceu num prédio que fica bem em frente ao DPM lá de Itapuã. Então daqui a pouco a gente vai repercutir esse assunto, vamos falar com o secretário de Vila Velha, vamos entender o que está acontecendo por lá mais uma vez. Ingrid e George, eu volto com vocês ao estúdio. Bom dia e um bom jornal para todos nós. Eu, Felipe, do Felipe para a Tainá. Bom dia, Tainá. Qual é a novidade aí no Hospital Infantil, hein? Ei, George, a gente fala diretamente aqui da Secretaria Estadual de Saúde porque acabamos de sair de uma coletiva onde o governo do estado anunciou um investimento de mais de R$1 milhão para readequar a parte elétrica do Hospital Infantil de Vitória. Um assunto que a gente vem falando desde a semana passada, porque essa parte elétrica causou preocupação nos usuários, funcionários, que dependem do serviço lá do Hospital Infantil de Vitória. Alguns pontos, né, da eletricidade acabou tendo curto, o Corpo de Bombeiros está presente no local até agora. Essas modificações já começaram a ser feitas, entre outras, para se readequar à necessidade e receber o alvará para funcionar com tranquilidade. Logo mais a gente volta para falar um pouco melhor sobre esse assunto e também como que vão ficar os serviços no Hospital Infantil de Vitória durante esse período de readequação. Volto com vocês. Valeu, Tainá, até já. E a velha insegurança e violência no condomínio Ourimar, na Serra. Um morador de 58 anos foi torturado e teve o dedo cortado dentro do apartamento. Pelo menos 2 pessoas invadiram o local e cometeram as agressões. O Conexão Justiça de hoje traz um alerta sobre o uso dos nossos dados pessoais. O TN1 vai chamar a sua atenção para o que as empresas podem fazer com várias informações. E olha, é surpreendente. E mudando completamente de assunto, a bola também rola no TN1. Tem gols da Copa do Brasil, vitória do Inter sobre o Cruzeiro e Atlético Paranaense despachando o Grêmio. Pois é, e agora a gente segue falando da troca de tiros entre bandidos e policiais em Vitória. Foi no Morro da Conquista. Um homem acabou detido. Na casa dele foram encontrados radiocomunicadores, pistolas, munição, carregadores e drogas. A troca de tiros entre policiais e criminosos aconteceu no final da tarde de ontem, durante um patrulhamento de rotina da Força Tática no Morro da Conquista, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Segundo informações da polícia, a Força Tática fazia o patrulhamento de rotina no Morro da Conquista, quando na região conhecida como Escadaria de São Lázaro, os policiais foram surpreendidos por 4 homens. 2 deles estariam armados e atiraram contra os militares, que revidaram. Começou então uma troca de tiros. 3 suspeitos conseguiram fugir. Um 4º homem foi localizado e preso pela polícia já dentro de casa. É Leidervan Neves Amaral, de 26 anos. Na residência, os policiais encontraram pistolas, rádios comunicadores, munições, carregadores e drogas como maconha,
crack e cocaína. O suspeito foi encaminhado ao DPJ de Vitória e transferido para o centro de triagem de Viana. Em junho, um policial militar foi baleado no Morro da Conquista. Soldado Liberato foi atingido durante uma troca de tiros com traficantes. Os policiais subiram o morro para ajudar uma senhora que, na época, disse ter sido expulsa pelos criminosos. O PM baleado estava de colete e ficou apenas com uma queimadura na barriga. A PM informou que o policiamento está sendo realizado normalmente no local. Familiares e amigos do vendedor de jogos que morreu depois de ser atingido por uma caminhonete em Vila Velha querem justiça. Eles afirmam que o veículo estava em péssimas condições. A caminhonete invadiu um material de construção e atingiu o Eixeio Marcelo, que trabalhava na calçada. Uma singela homenagem dos funcionários desta loja. Marcelo Correia, de 50 anos, ficava aqui todos os dias, vendendo jogos. Ele abria e fechava a loja com os funcionários. Ele vai sim deixar saudades, a gente sente muito, bastante, a loja sente isso. No dia que a gente soube que ele não resistiu, que ele faleceu, a gente realmente, a loja ficou de luto, a loja está de luto. Ele não fazia nada para merecer isso. Aos finais de semana, Marcelo guardava o material de trabalho na casa do seu Roberto. Os dois criaram uma amizade. Todo dia eu saio daqui dentro de casa, eu moro ao lado aqui, né, para trabalhar, e olho para lá e logo sinto a falta dele, né, que sempre vi ele ali, né. É triste, né, fazer o quê, né? Marcelo faleceu no último domingo. Ele estava internado há 4 dias depois de ser atropelado por um caminhão. O veículo foi parar dentro do material de construção, atingindo em cheio Marcelo. O acidente foi em Aribiri, Vila Velha. O amigo chegou no momento em que o veículo era retirado da loja. Ele conta que o caminhão estava em más condições. Na hora que eu cheguei, eu estava retirando a caminhonete no guincho. E eu vi que o estado da caminhonete é muito precário. Entendeu? Então eu creio que tem que ter justiça sim, tem que haver alguma coisa feita, porque senão se deixar assim ele vai fazer mais. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão não foi conduzido à delegacia em um primeiro momento porque precisou de atendimento médico. Agora o caso está com a Delegacia de Delitos de Trânsito, que vai investigar não só as condições do caminhão, mas também o próprio motorista. O condutor é reincidente. Há 6 anos ele atropelou uma mulher que ficou com várias sequelas. A Polícia Civil vai intimar tanto o motorista quanto testemunhas para colher os depoimentos. Para os amigos, a justiça tem que ser feita. A gente sabe que a justiça melhor é de Deus, né? Então ele que é quem realmente vai determinar o que seja feito. Mas a justiça tem que ser feita assim, porque ele não merecia isso, né? Ele era para estar conosco até hoje. Olha, a polícia não divulgou a data dos depoimentos. A Justiça negou o pedido de liberdade do acusado de participar do racha que terminou na morte de um casal na Terceira Ponte. O estudante Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, teve o habeas corpus negado ontem. Na madrugada do dia 22 de maio, ele e o advogado Ivomar Gomes Júnior, de 34 anos, se envolveram no acidente. A polícia afirma que eles disputavam um racha. Os dois tinham acabado de sair de uma boate, onde beberam e, de acordo com a perícia, estavam a 150 km por hora. O casal Kelvin Gonçalves, de 23 anos, e Bruniele Oliveira, de 17, seguiam de moto quando foram atingidos por um dos veículos. Os jovens morreram na hora. E a polícia, pessoal, está de olho para inibir falsificação. Durante a operação, no bairro Dom Bosco, em Cariacica, foram apreendidos num galpão vários produtos, como cloro, detergente, tudo feito de forma irregular e sem o registro da vigilância sanitária, ou seja, um risco à saúde da população. Um homem foi preso, ele foi autuado por falsificação e adulteração de produtos. Se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão, além de multa. Ele já foi levado para o presídio em Viana. Trauma e prejuízos. Moradores e comerciantes somam arrombamentos em Vila Velha. Pois é, né, George? E esses crimes comprometem a saúde e o bolso de todo mundo. É sobre isso que a gente conversa ao vivo com o Felipe Scarino. Olá, Felipe. Bom, daqui a pouquinho a gente chama o Felipe. Então, vamos seguir o jornal? Porque
Agora a gente fala de uma polêmica num condomínio na Serra. Um cartaz foi colado no elevador. E olha, esse cartaz pede para usuários de maconha comprarem bom ar e faz ainda outros pedidos também. Vamos ver. Prezados, estamos recebendo muita reclamação quanto ao cheiro de maconha em algumas unidades. Venho, por meio desta, pedir gentilmente aos senhores que, quando forem à boca de fumo comprar a droga, gentileza passar em um supermercado para comprar um bom ar e manter as portas e janelas fechadas se o senhor ou a senhora quer ficar doidão, pelo menos respeite seu vizinho. Não será tolerado essa falta de respeito com os demais moradores e quem insistir levará multa. Peço também ao senhor ou à senhora que gosta de curtir um pó que não jogue pinos no vaso sanitário. Estamos gastando dinheiro com desentupimentos causados por irresponsáveis que querem curtir e usar drogas sem se preocupar com seu próprio lar. Serra, 28 de agosto de 2019. Atenciosamente, a administração. Olha, uma coisa ninguém pode negar, que a carta foi escrita de forma bem gentil, né? Bem gentil, deu o recado... Direta. Deu o recado, assim, de forma bem gentil. Ninguém pode falar. A questão da educação, a gente tem que chamar atenção para essa carta, direta e educada, né? Um especialista ouvido pelo TN diz que entre os deveres do condômino está, anotem aí, não utilizar a edificação de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e também aos bons costumes. Cabe ainda denúncia perante a administração do condomínio para que seja deliberada a aplicação de multa ou outro tipo de penalidade por meio de assembleia. E olha, Ingrid, nós conversamos com o síndico hoje cedo. Ele disse que colocou sim o cartaz, mas foi no mural do condomínio. Não esperava essa repercussão. Ele quer deixar claro que o objetivo é alertar as pessoas que usam drogas, que o bom ar aí foi a primeira coisa que veio na mente dele, porque a fumaça da maconha, por exemplo, acaba incomodando as pessoas que não usam drogas, mas que a intenção é o respeito ao próximo e já vem dando resultado no condomínio. Agora, esse exemplo dele aí provavelmente vai ter que seguir num monte de condomínio por aí na Grande Vitória, né? No condomínio, na praia, porque, né? Exatamente. E por aí vai, nos ambientes aí generalizados, que fica o infelizmente, recado. né? Ele até conversou com a nossa produtora também, que veio também na mente dele de colocar um paninho embaixo aí das portas. Fica várias alternativas para você não incomodar o outro, né? Pelo menos tentar ser mais justo com quem não usa droga, né? Ninguém deveria usar, mas, já que é uma escolha, quer dizer também que pense no próximo, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Agora sim, trauma e prejuízos. Moradores e comerciantes somam arrombamentos em Vila Velha. E esses crimes comprometem a saúde e o bolso de todo mundo. É sobre isso que a gente conversa ao vivo com Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, agora sim, né, Ingrid? Boa tarde, George, boa tarde a todos. Que treta é essa aí do condomínio lá na Serra, hein? Agora também a gente vai falar de uma treta em condomínio, num prédio, mas não tem nada a ver com drogas, mas sim com arrombamentos, com furtos que está acontecendo em Itapuã. Semana passada, eu e o cinegrafista Bruno Passo, nós estivemos em Itapuã mostrando isso, e hoje quem voltou lá foi a Tainá e o Cícero, né? Eles voltaram para mostrar que a situação ainda continua, a situação de arrombamentos, a situação de furtos e o inusitado, né? O que chama a atenção. O furto da vez foi bem em frente a um destacamento da Polícia Militar. Acompanhe aí a reportagem da Tainá Lopes e do Cícero Delfino. Nas imagens é possível ver um homem tentando arrombar a porta do prédio. Ele consegue. Quando entra no edifício, já sabe o que quer. Pega uma bike que estava no corredor. Enquanto ele agia tranquilamente, olha só quem estava do lado de fora do prédio. É uma viatura da Polícia Militar.
Mesmo a presença dos PMs não impede o crime. Só esse ano, neste edifício, já foram 3 arrombamentos e um carro furtado, bem em frente ao prédio. Mesmo assim, com toda a sua ousadia, ele adentrou o nosso condomínio, arrombando a porta de vidro, que quase quebrou nossa porta, arrombando nosso portão intermediário e furtando a bicicleta e tranquilamente se evadindo pela rua Jair de Andrade. O comércio na Avenida Jair de Andrade também sofre com a criminalidade. Este comerciante já teve a loja de banho e tosa alvo de bandido, prejuízo de R$5.000. Levaram meus equipamentos de trabalho, bicicleta da minha filha e... Poxa, eu corri atrás, tentei falar com a polícia, mas infelizmente não resolveram nada. A gente não sabe a quem recorrer. Conserta a porta, bota cadeado, eles vêm, quebra, pula muro e leva e fica por isso mesmo. Para quem mora aqui em Itapuã, a solução é isso aqui na minha frente, ó. A comunidade já possui um DPM, mas que pelo visto está abandonado. Segundo os moradores, a Polícia Militar usa essa unidade somente como apoio. O que a comunidade quer é a Polícia Militar 24 horas aqui para atender as demandas. O DPM fica em frente à loja e ao prédio, alvos de arrombamentos. Como as ações acontecem principalmente durante a madrugada, somente a presença da Polícia Militar em tempo integral para intimidar os bandidos. Ser como era antigamente, o nosso ponto não ser um ponto de apoio, mas sim um ponto fixo. Se tivesse um militar aqui fazendo um revezamento de plantão, nós teríamos uma inibição e uma prevenção de todos esses incidentes que vêm acontecendo no nosso prédio e em toda a região de Itapuã, porque só tem esse posto aqui em Itapuã. Pois é, né? Ingrid e George, agora vamos com a fala da Polícia Militar primeiro. A Tainá falou da questão do abandono do DPM, né? A Polícia Militar, quanto a isso, a Polícia Militar disse o seguinte, que o DPM, ele funciona das 9 da manhã às 5 horas da tarde, né? Durante o dia, horário comercial, mas que 24 horas, esse funcionamento não está nem previsto. Então, infelizmente, os moradores lá do bairro Itapuã, em Vila Velha, vão ter que continuar aí contando com a sorte, com as orações e com o policiamento reduzido, porque a gente sabe que à noite o policiamento ele é reduzido, né? A Polícia Militar disse também que parte dos arrombamentos e dos furtos que ocorrem no bairro, essa parte ela é cometida por moradores em situação de rua e por usuários de droga. A PM disse também que policiamento ostensivo de carro e de bicicleta é feito periodicamente no bairro. Só queria ressaltar algo aqui, Ingrid e George, porque quando nós falamos em moradores em situação de rua, a gente não pode generalizar, colocar todos, né, no mesmo saco, com todo respeito, e dizer que são todos iguais, e não são. A gente já teve casos aqui recentemente de moradores de rua sendo assassinados só por estarem dormindo. Então acho que é bom pontuar isso, né, para a gente não demonizar o morador de rua, porque a gente sabe que tem um morador de rua que sim é criminoso, que comete crimes não só em Itapuã, mas também em outros bairros aqui da região metropolitana. Quanto à prefeitura, a gente tinha uma fonte agendada para conversar com a gente, mas infelizmente ela precisou participar de uma reunião e não pôde estar presente aqui ao meu lado no vivo para falar um pouco sobre o trabalho da Guarda Municipal que atua em conjunto com a Polícia Militar na cidade de Vila Velha. Ingrid e George, eu volto com vocês. Boa tarde a todos e boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigada, Felipe. Seria o Coronel Biraci, que é o secretário de Defesa Social. A gente tinha marcado com ele exatamente porque a Guarda Municipal seria super importante a gente ter essa posição, porque nós mostramos aqui durante o jornal várias vezes a questão dos arrombamentos, praticamente todos os dias. E quando a Guarda passou a fazer um monitoramento durante a madrugada, isso se refletiu. Porque é exatamente quando acontecem os maiores arrombamentos, que é quando eles aproveitam aí para entrar. Então, quer dizer, a gente fica aqui aguardando a posição realmente, né? Fica a dica também para os guardas municipais voltarem a fazer essas rondas durante a madrugada, não é? E é isso. Para evitar esse tipo de ação dos bandidos, né, Ingrid? Foi recuperado táxi roubado ontem, quando o motorista terminava de colocar mercadorias de uma comerciante no porta-malas. O prejuízo foi de R$10 mil. O carro foi encontrado pela Guarda Municipal de Vila Velha, mas as mercadorias desapareceram. Pela manhã, o táxi ainda estava no DPJ de Vila Velha. Ele foi recuperado na noite de ontem, durante buscas das equipes da Guarda Municipal no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Nele, além do taxista, estava uma comerciante com R$10 mil em mercadorias.
O táxi estava aqui na rua Paulo Neves, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. As equipes da Guarda Municipal chegaram até aqui porque já estavam monitorando a placa do veículo. Eles também fizeram buscas neste terreno baldio na intenção de localizar as mercadorias roubadas pelos criminosos. Mas nada foi localizado. Ele estava trancado, né? E a gente, no momento da abordagem do veículo, a gente até achou que talvez tivesse alguém próximo, né? Fizemos ali alguma varredura também por conta da informação que teve a mercadoria levada, né? E como tinha um terreno baldio próximo, fizemos também buscas ali no local, mas nada foi encontrado. O táxi chegou ao DPJ por volta das 11 da noite. A proprietária do veículo esteve no local, mas não quis gravar entrevistas. O crime aconteceu na Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha. O taxista de 51 anos parou para pegar uma passageira que chegava de viagem com um ônibus de excursão. Quando ele colocava a última sacola da comerciante do carro, foi surpreendido pelos assaltantes. Eu me lembro que eu guardei a segunda, na hora que eu ia pegar a terceira, eles apareceram do nada. Aí eu vi que todos os dois estavam armados. As vítimas foram informadas inicialmente que o carro já havia sido encontrado com marcas de tiros. Foram até a delegacia, mas essa informação não foi confirmada. Aconteceu na frente dessa base, tinha um guarda lá dentro que aparentava estar dormindo, não posso confirmar nada. Então, assim que eles saíram, eu fui até essa base e o rapaz me atendeu, disse ter se comunicado com a Guarda Municipal toda e que o pessoal da base lá de Pracinha de Coqueiral haviam saído em busca, né? E que tinham conseguido prender. Puxa vida, R$10 mil de prejuízo. O caso está sendo investigado pela polícia. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o 181. A polícia continua atrás dos bandidos que torturaram um morador dentro de um apartamento no condomínio Ourimar, na Serra. O caso segue sob investigação. O homem de 58 anos foi agredido com golpes na cabeça e teve o dedo cortado. Uma ambulância foi acionada e levou a vítima para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Os agressores seriam justiceiros que moram no condomínio e estariam agindo a mando de traficantes. A orientação seria agredir quem está roubando na região e atraindo a polícia. A PM informou que trata com prioridade a área que abrange o condomínio Ourimar. Garantiu que promove ações em conjunto com a prefeitura, como vídeo monitoramento, para diminuir os crimes no local. Denúncias podem ser feitas no 181. Sempre o polêmico Ourimar, né? Risco para funcionários e pacientes. O governo apresenta ações para melhorar a rede elétrica do Hospital Infantil de Vitória. Voltamos ao vivo com Tainá Lopes. Tainá, é com você. Pois é, gente, o investimento de mais de R$1 milhão para readequar a parte elétrica do Hospital Infantil de Vitória, uma medida emergencial, uma vez que alguns problemas foram identificados na rede elétrica e colocando risco aí, como vocês disseram, os funcionários, as crianças, os familiares, quem frequenta o Hospital Infantil de Vitória. Para você que está acompanhando o telejornal, já está por dentro do assunto, a gente vem falando desde a semana passada sobre essa necessidade dessa readequação, mas para você que está chegando agora, às vezes se esqueceu um pouco do que a gente está falando, nós vamos ver primeiro um VT e daqui a pouco eu trago mais informações sobre o que rolou na coletiva aqui. Vamos assistir a matéria. Fora paredes com tijolos e fiações aparentes, além de infiltração e goteira. Se está assim na parte de fora, imagina dentro. Essa foto mostra o teto de um dos ambulatórios, descascando, cheio de infiltração. Esta outra é da sala de arquivo, com muita fiação exposta. A filha da Luciene faz tratamento na oncologia. É uma situação complicada, né? Porque igual ela fica internada, a gente fica com medo, né? O quarto que ela estava, que era na oncologia, que falaram que o gás estava escapando, né? Então a gente ficou assim. E quem trabalha aqui também não está nem um pouco satisfeito. O hospital é um hospital antigo, com uma estrutura antiga, né, inadequada. Então, assim, existe o risco, né, de
o incêndio acontecer. Tanto que só esse ano já aconteceram 3. A gente tem um hospital superlotado, que cada criança internada tem um acompanhante. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão no respirador, que não conseguem se locomover, que tem uma alta dependência de cuidados de enfermagem. O Hospital Infantil de Vitória está funcionando sem alvará do Corpo de Bombeiros há anos. Nas últimas semanas, curtos-circuitos e princípios de incêndios assustaram médicos, enfermeiros e pacientes. A Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que nos últimos anos o Hospital Infantil de Vitória não passou pelas adequações necessárias e que a nova gestão está se empenhando para garantir as reformas e manutenções. Disse também que toda a rede elétrica do hospital já está sendo substituída. A CESA só não falou ainda em prazos. E não é só o Hospital Infantil de Vitória que está nessas condições. 3 unidades que estão sem o alvará no Infantil de Vila Velha. Até onde a gente sabe também o Urgência e Emergência, que também é uma organização social, também não tem. E o Hospital Infantil de Vitória. Vamos a alguns pontos. Durante a coletiva, o secretário estadual de saúde disse que imediatamente as readequações serão feitas na parte elétrica. O governo avalia que talvez não seja o melhor reformar todo o hospital, e sim retomar um projeto antigo da construção de um novo hospital infantil, um projeto que já era do governador atual e que ele pretende retomar nessa nova gestão. Entre as modificações aí, os serviços também serão realocados, né? Alguns serviços vão passar para outras unidades de saúde de referência, como o Hospital da Polícia Militar, que deve receber já o serviço de oncologia, e o Hospital Infantil de Vila Velha, que vai ter novos leitos aí à disposição das crianças. Nós ouvimos, né, o secretário estadual de saúde, você acompanha agora nessa entrevista. A rede elétrica ela é antiga, ela foi recebendo novos serviços, mais equipamentos, uma quantidade de requerimento energético maior para uma rede elétrica construída para uma outra época histórica. Aproximadamente 6 meses, toda a rede elétrica do hospital estará sendo refeita. Nós estaremos estabelecendo então um período de transição, de continuidade dos serviços que estão na colina para novos serviços. Adaptações da unidade do Hospital Infantil, que está no Hospital Militar, em avançada, e deve inaugurar nos próximos 40 dias, já reduzindo também a quantidade de serviços que estão na colina. As decisões que garantem a redução dos riscos, essas unidades já estão tomadas, já estão em execução. O serviço de oncologia será inaugurado em outra unidade, já reduzindo a carga, né, de requerimento energético daquela unidade. Nós já conseguimos recuperar praticamente 34 milhões que estavam perdidos da ampliação de 140 novos leitos no Hospital Infantil de Vila Velha, no IMABA. Então, existe um conjunto de outras decisões já em andamento que vão garantir, então, uma redistribuição dos serviços que existem na Grande Vitória. Já o Corpo de Bombeiros disse que vai continuar monitorando todo o trabalho que vem sendo realizado. Uma viatura, né, o Corpo de Bombeiros permanece ali no local para caso de emergência, de urgência, está ali atendendo a comunidade. Em relação a outras 3 unidades de saúde, aí, outros 3 hospitais de referência, o São Lucas, o Hospital Infantil de Vila Velha e o Antônio Bezerra de Faria, o Corpo de Bombeiros disse que eles também estão passando por readequações para ter a atualização do alvará. Bom, a gente vê o prazo de 6 meses em relação ao Hospital Infantil de Vitória para readequação da parte elétrica, mas o governo pretende entregar isso ainda esse ano, e o Corpo de Bombeiros disse que todas as adequações realizadas concede esse alvará para que o hospital possa funcionar com toda a garantia de segurança. Em relação à estrutura, porque no VT da Vanessa a gente viu aí que a parte estrutural também é um questionamento de quem utiliza o serviço, o Corpo de Bombeiros disse que em relação à estrutura não há nenhum risco. Vamos ouvir aí o Corpo de Bombeiros. A partir do momento que identificamos e fizemos a notificação ao governo do estado e o governo imediatamente iniciou os procedimentos de reparo, nós mantivemos ali uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar por 24 horas para trazer segurança e proteção às crianças, aos seus pais e aos profissionais que ali frequentam aquele local. Permanecemos no local até o momento em que o hospital foi entregue de forma que possa receber o alvará provisório do Corpo de Bombeiros Militar. O local está com proteção, o local está com segurança, porque as nossas equipes permanecem no local durante todo o tempo, aptas a proceder qualquer tipo de intervenção, se necessário for.
em relação à reformulação do perfil de atendimento do Hospital Infantil de Vitória e também a possibilidade da construção de um novo hospital, o governo afirma que ainda esse ano deve fazer novos anúncios. Ingrid, George. Obrigada, Tainá. Ótima participação aqui no TN, né? Um novo espaço para novas ideias de tecnologia em Vitória. Quem conta pra gente é Felipe Chicarino. Um espaço que pretende dar vida às ideias, transformá-las em inovação. E, claro, em um negócio sustentável. Esta é a proposta do FindesLab, inaugurado nesta quinta-feira em Vitória. Esse espaço é o hub de inovação da indústria e como hub ele tem a função de conectar. Aqui a gente apoia as empresas, os empreendedores, aqueles que têm boas ideias em todo o processo de inovação, desde o desafio, na ideia, no protótipo e na solução, na prática, para gerar resultado e gerar nota fiscal. O FindesLab ocupa aquele espaço em que funcionaria um restaurante. Pretende ser um ambiente democrático, que vai atender empresas, estudantes e comunidade. O que eles querem são ideias novas, boas, que se enquadrem neste mundão tecnológico que estamos inseridos. No nosso site a gente tem um espaço onde as pessoas podem se cadastrar para vir aqui no FindesLab e fazer uma conversa, um entendimento do que é essa ideia, qual é o desafio, como ela pode virar um negócio. Então esse espaço está disponível para todos, é só acessar o nosso site www.findeslab.com.br. Um ponto importante para a gente aqui é que a gente tem grandes parceiras, são 8 parceiras que vão trazer seus desafios tecnológicos. São grandes empresas e amanhã nós vamos divulgar esses desafios. E qualquer empresa pode submeter propostas de soluções. Então, 8 grandes empresas, 8 grandes desafios e muitas oportunidades para empreender. Muitas das ideias vão ser apresentadas e fechadas aqui, nesta mesa. E a estimativa da Findes é que nos próximos 10 anos este projeto gere mais de 100 milhões de reais. É uma meta super audaciosa, mas sem ousadia a inovação não acontece. Então, para a gente é muito importante trazer a inovação e a ousadia, metas arrojadas, para a gente, de fato, construir e botar em prática os projetos aqui dentro. Então, para mais informações, acesse findeslab.com.br. Poxa vida, você está desempregado? Desanima não. Veja as vagas de emprego, capriche no currículo e boa sorte. Vamos ver aqui na telinha as vagas? São chances para advogado, agente de vendas, analista de compras, assistente administrativo, consultor de negócios, gerente comercial, secretária executiva, técnico em meio ambiente e vendedor. Cadastro no site psicostore.com.br. Eu te perguntei aqui nos bastidores se você costuma secar time que você... Seu rival, por exemplo, você é botafoguense, você costuma secar Vasco, Fluminense? Vasco não precisa, né? Olha, que maldade, que desaforo. Não vou ser tão mal assim. Mas você faz isso? Não, não sou maldoso não, assim, não. Porque ontem todo mundo sabe que né, como mineira, eu torço pro Atlético e ontem teve jogo do Cruzeiro. E você secou? E o que aconteceu? Olha, que não posso nem contar, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols da Copa do Brasil. Teve jogaço do Inter. E do Atlético Paranaense também. Vamos ver. Internacional e Cruzeiro. O primeiro gol saiu aos 39 da etapa inicial. Após a saída errada de Dedé, a bola passou por Edenilson, Nico Lopes e D'Alessandro até Guerreiro de cabeça completar para as redes. No segundo tempo, o Inter ampliou com um golaço, de novo com Guerreiro, que dominou no peito na área e mandou a bola 2-0. E Edenilson fechou a conta aos 43. Final, Inter 3, Cruzeiro 0. Atlético Paranaense e Grêmio. Após 6 anos da última decisão de Copa do Brasil, o Atlético Paranaense está de volta à final do torneio. No primeiro tempo, o Nicão abriu o placar aos 16 minutos. Aos 3 do segundo tempo, Marco Ruben balançou as redes, devolvendo o placar do jogo de ida das semifinais.
E nos pênaltis, brilhou o goleiro Santos, que pegou a cobrança de PP e garantiu a classificação. Agora decide o título contra o Inter. A Raíssa já tá me xingando aí por aí. Já tô sentindo a vascaína ali, ó. Vai me pegar ali fora. Mas eu não sou assim, não. Acertou, ela já falou. Aqui, acertou. Não, e lá em casa, que eu sou atleticana e o resto todo mundo cruzeirense, inclusive meu marido. Ixi, pensa? Maria, já ferrou, pensou o hein? que aconteceu ontem? Tudo bem, um beijo pra ele, tá? Beijo atleticano. E a seguir, idoso é detido com 1 quilo de maconha no interior do estado. E ainda, o Conexão Justiça mostra o que vai mudar com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uma forma de nos proteger contra manipulações da internet. Voltamos rapidinho. Um acidente grave agora há pouco em Taboazeiro, Vitória. De acordo com testemunhas, o carro de passeio bateu na van escolar que tombou. Outro veículo pequeno também se envolveu no acidente. O amigo do TN, que acabou de nos enviar esse vídeo, diz que tem muitas vítimas e que o SAMU e o Corpo de Bombeiros estão no local. Bom, essas são as primeiras informações. A nossa equipe está apurando e a qualquer momento a gente pode voltar a falar desse grave acidente entre uma van escolar e 2 carros em Vitória. E olha, em Vargem Alta, no interior do estado, um idoso foi detido com 1 quilo de maconha. A droga estava dentro da casa dele, na zona rural do município. Os policiais foram ao local depois que receberam uma denúncia anônima. Lá, apreenderam quase 1 quilo de maconha. O idoso negou ser o dono do entorpecente e indicou a casa de um vizinho. Na residência do suspeito, que não foi localizado, os PMs também apreenderam crack e uma espingarda. O idoso foi levado para a delegacia. O Conexão Justiça de hoje traz um alerta sobre o uso dos nossos dados pessoais. Já parou para pensar o que as empresas fazem com essas informações? Pois é, Marcele Altoé conversou com um advogado especialista que fala sobre a nova lei de proteção de dados. Por que foi preciso essa lei, hein? Para evitar principalmente manipulações. A internet revolucionou o mundo. Milhares de dados são compartilhados por segundo, distâncias foram reduzidas, a informação chega quase que de forma instantânea. Mas nem tudo é só facilidades. Você com certeza já foi surpreendido com uma propaganda de um produto que pesquisou há tempos e nem se lembrava mais. Como isso acontece? É que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Tudo que você digita aqui na internet fica cadastrado e forma um banco de dados. E essas informações valem ouro. Para você ter uma ideia, as maiores empresas do mundo são empresas de dados. E aqui no Brasil, em agosto do ano que vem, entra em vigor uma lei que visa a proteção dos dados pessoais. Essa é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, que foi amplamente discutida e que ela pretende regulamentar o uso dos dados das pessoas por empresas, por instituições, por órgãos públicos, né, visando proteger a individualidade, a privacidade, a liberdade de escolha, o desenvolvimento das pessoas. Mais de 130 países já possuem leis que regulamentam o uso dos dados pessoais. Uma proteção muito importante, porque diante dessas informações, as empresas conseguem identificar o interesse das pessoas e muitas vezes, de forma subliminar, passam a induzir o consumo. As empresas têm se tornado empresas de dados e vendem os nossos dados para terceiros sem que a gente tenha conhecimento que esses dados estão sendo vendidos. O seu perfil está sendo traçado a todo momento na internet para te oferecer produto, para te induzir em opções, para poder te levar a tomar determinadas escolhas que você está achando que está tomando livremente. Mas aquelas opções que estão sendo apresentadas para você
muitas vezes já são opções manipuladas através de estudo do seu perfil pessoal. E essa manipulação acontece também em questões trabalhistas e até eleitorais. Quando disponibilizamos os nossos dados pessoais, nós temos um objetivo determinado. Com a nova lei, as empresas não vão poder usar essas informações da forma que quiserem. Um dos princípios da lei é o princípio da finalidade. Que significa, tudo bem, eu coloquei meus dados lá no Facebook, mas para que eu coloquei os dados no Facebook? Eu coloquei para me conectar com amigos. Então isso não dá o direito de que alguém vá lá no Facebook, retire esses dados e utilize para definir o meu perfil de consumo, para definir o meu perfil de emprego. De repente até eu fico fora daquela vaga de emprego porque a pessoa foi lá, acessou meus dados e achou de uma maneira distorcida que eu não tinha perfil para aquela vaga. Isso acontece também no meio físico. Um dos exemplos é essa questão de CPF coletado em rede de farmácia. Muitas vezes esses dados são repassados para operadores de saúde e isso encarece lá o seu seguro-saúde, a sua pólice de vida também. E aí a questão é, você não sabe disso. Você está sem malícia nenhuma colocando ali para se conectar. Então viola o princípio da finalidade. A finalidade para a qual você expôs aqueles dados não é a finalidade para aquela empresa que está utilizando aquele dado. Com a lei de dados, como ficou conhecida, as empresas não poderão mais usar dados pessoais sem o conhecimento ou, em alguns casos, sem consentimento do cidadão. É uma lei que não só protege os dados pessoais, mas imputa a obrigação às empresas e às instituições e órgãos públicos de dizer como protegem esses dados pessoais. Que medidas que elas tomam para proteger as pessoas. O maior benefício dessa lei, eu acredito que é a mudança cultural que ela está trazendo. Né? Da gente como cidadão, de ter mais consciência do uso dos dados, da disponibilidade dos nossos dados pessoais e da empresa também, de mais respeito ao consumidor. E eu espero que, através dessa lei também, a gente tenha menos manipulação, seja ela explícita ou subliminar, e que as pessoas consigam ter escolhas mais conscientes, livres, autodesenvolvimento. As nossas crianças também vivam um ambiente em que elas tenham essa liberdade de desenvolvimento, de consciência e de percepção. Que interessante, né, pessoal? A gente realmente não se dá conta de como somos vigiados por meio dos nossos dados, né não? Agora vamos ter mais uma proteção. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 5 de setembro. Acidentes graves com ciclistas batem recorde no estado. Aqui na foto principal, que presente você daria para a vitória? Casa Grande quer aprovar nova previdência na Assembleia. Festival vai mostrar 300 tipos diferentes de cachaça. Adultos deixam de se vacinar e ficam sem proteção contra 10 doenças. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, serei uma mãe amiga e leoa. Estudantes têm dia de agente federal. E no caderno especial sobre rodas, Toyota lança novo Corolla no país. E a seguir, novas informações do acidente entre uma van e 2 veículos em Vitória. E o tempinho, hein, mudou completamente. Será que vai continuar assim? A gente te fala já já. Voltamos a falar do grave acidente entre uma van escolar e 2 carros que aconteceu agora há pouco em Taboazeiro, Vitória. O Corpo de Bombeiros e o SAMU estão no local e acompanham o atendimento aos feridos. Entre as vítimas, crianças. A gente ainda não sabe a gravidade desse acidente. De acordo com testemunhas, o carro de passeio bateu na van escolar que tombou. Outro veículo pequeno também se envolveu no acidente. O amigo do TN que nos enviou esse vídeo disse que tem muitas vítimas. A gente espera aí que não tenha sido nada de maior gravidade, né, Ingrid? Com certeza, a gente espera, porque sempre há uma grande expectativa quando envolve aí van escolar, né?
E a gente também aproveita para agradecer esse amigo do TN, esse parceiro que mandou esse vídeo para a gente. Esse acidente aconteceu agora há pouco e ele mandou pelo WhatsApp. Então a gente agradece, viu, essa parceria. Muito obrigada. Te convida, claro, a participar do Tribuna Notícias sempre também. 99792-2530, 99792-2530. Quer dizer, com a ajuda dos nossos amigos, a gente consegue atualizar vocês com as principais informações também. E esse tempinho, hein, pessoal? A frente fria já chegou ao estado, provocando mudanças na cara do dia, hein? Não é? Já chegou. Hoje já chegou esfriando tudo de novo. Não é? Derrubando as temperaturas. E a quinta-feira segue nublada na maior parte do estado, com queda de temperatura e possibilidade de chuva nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O vento segue moderado por todo o litoral capixaba. E um detalhe, a Marinha emitiu um aviso de ondas de até 4 metros de altura entre hoje e sábado. E pede aos navegantes que consultem as informações antes de sair para o mar. Também a previsão de ressaca. Na Grande Vitória, a chance de chover até 25 milímetros. Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 28 graus. E a gente fica por aqui agradecendo o seu carinho, sua audiência. Um beijo muito especial para você e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com o Ronda Geral e a Isabela Vidal. A gente espera amanhã, 15 para meio-dia. Até lá. Tchau.